que você, Paulo Gonet, na qualidade de Estado, nesse momento, está usando a sua botina para esmagar os direitos políticos das pessoas. É um negócio, é tão vergonhoso esse papel da PGR. Eu duvido que o Paulo Gonet acredite nisso que ele escreveu. E a notícia da vez é que, dessa vez, fedeu para Paulo Gonet. A juíza exilada Ludmila Lins Grilo veio a público e desmontou toda a denúncia da PGR contra Bolsonaro, expondo pontos que não passam de narrativas políticas para imputar ao ex-presidente um crime que não existe. São apenas acusações sem qualquer base jurídica, que servem apenas para alimentar um jogo de perseguição contra Bolsonaro e seus aliados. Sejam bem-vindos ao O Patriota. Aqui, iremos te mostrar toda a verdade que o poderoso sistema brasileiro tenta esconder. Uma das maiores injustiças do Brasil acabou de acontecer. O Paulo Gonet, na minha visão, certo? Na minha visão, ele tinha uma missão a cumprir. E, na minha opinião, ele acabou de cumprir a missão. Ele, né, quem colocou ele lá, quem o aprovou, já deve estar pensando, bom, esse cara não precisa fazer mais nada. Ele já fez o que queriam que ele fizesse. E ele entregou. Ele entregou a denúncia. Aliás, uma denúncia abstrata. A denúncia não tem nada ali. É só historinha. É só, como a gente diz lá no Rio, é caô. É caô atrás de caô. É uma denúncia gigante que, na verdade, se configura um pastel de vento. Paulo Gonet cumpriu a missão para a qual foi designado. Muito bem, Paulo Gonet. Se você tem medo dos homens durões, imagina só se você soubesse do que os homens fracos são capazes. Olha, eu olho para o Paulo Gonet e eu lembro dessa frase. O que significa um homem fraco em posição de poder? Eu tenho certeza, sim, na minha opinião, eu duvido que o Paulo Gonet acredite em uma palavra do que ele escreveu nessa denúncia. Eu duvido. E uma denúncia, pessoal, a técnica de denúncia, nada dessa técnica você vê nesta denúncia do Paulo Gonet. Uma denúncia, ela tem que ser enxuta. Você não fica contando historinha numa denúncia. Claro, esse caso aqui é complexo, tudo bem. Mas não é isso aqui. Uma denúncia técnica de um promotor de justiça, de um procurador da República, não é uma denúncia de 270 páginas, aqui no caso 272 páginas, contando uma baita historinha, colocando juízos de valor. Denúncia não tem juízo de valor. Uma denúncia, nesses crimes mais simples, tem 2 páginas. Sei lá, 5 parágrafos. Acabou. Isso é uma denúncia. Isso é uma peça técnica. Aqui nós tivemos uma denúncia de 272 páginas. Que ele fala toda a divagação, até introduçãozinha teve, justificando a cagada monumental que ele ia fazer nessa denúncia. Senhor Gonet, o senhor sabe muito bem. O senhor tem muitos anos de experiência no Ministério Público, muito mais do que os meus 10 anos como técnico e analista do Ministério Público. O senhor sabe que o que eu estou falando é verdade. Não se faz introduçãozinha, como se fosse um livro na denúncia. Se você está tendo que se explicar muito, é introduçãozinha, senhor Gonet. É introduçãozinha de quem sabe que está devendo, de quem sabe que isso aqui não é uma denúncia, isso aqui é uma peça política. Denúncia não tem introduçãozinha, como se fosse um livro com uma introdução, para ir te seduzindo naquela história, porque é uma historinha, é um caô, essa denúncia. E o PGR escreveu, né, uma introdução na denúncia, como eu falei para vocês, e ele ficou ali se justificando. Dá para ver que é a introdução de quem está devendo, quem está precisando se explicar muito, justificando a cagada que ele estava fazendo. Vou colocar aqui. Ó, essa denúncia retrata acontecimentos de máxima relevância que entende sejam expostos ao mais alto tribunal do país. Aqui se relatam fatos protagonizados por um presidente da República que forma com outros personagens civis e militares organização criminosa estruturada para impedir que o resultado da vontade popular expressa nas eleições presidenciais de 2022 fosse cumprida, implicando a continuidade no poder sem o assentimento regular do sufrágio universal. Esse palavrório todo aqui, vamos traduzir o palavrório? Esse palavrório todo aqui do Paulo Gonet querendo dizer que o Bolsonaro protagonizou uma organização criminosa estruturada para impedir que se concretizasse o resultado democrático das urnas. Olha, eu duvido que o Paulo Gonet acredite nisso aqui que ele escreveu. Eu duvido. Então a denúncia aponta o Bolsonaro e o Braga Neto como sendo esses líderes desse golpe, dessa trama golpista, dessa trama para se manter no poder. É essa a narrativa que o Paulo Gonet usa na denúncia. Vamos lá. Olha os crimes. Ele, né, já começa a denúncia dizendo que a galera toda, os 34, estão incursos nesses crimes aqui. Ó, organização criminosa armada. Armada! Vou repetir. Organização criminosa armada.
armada. Pergunto a você, qual foi a arma apreendida? E em que contexto isso foi utilizado? Associação criminosa armada. Olha, isso aqui é um escárnio, é uma vergonha. Como que um sujeito tem a ousadia, a cara de pau, de escrever associação criminosa armada? Só falta dizer que, pelo fato dos generais terem posse de arma, ele tinha uma arma na casa dele, né? Aquela arma que tem lá há 30 anos, né? Mofada. Começou agora a chamada ação penal. Agora é que começa o processo criminal propriamente, começa a ação penal, a partir da denúncia, certo? E daquelas 40 pessoas, mais ou menos, acho que 10 não foram denunciadas. O Gonê não viu elementos para denunciar essas pessoas. E, em compensação, o Gonê denunciou outras 4 que não estavam inicialmente naquele indiciamento. Então, entendeu o que aconteceu? Daquele indiciamento de 40 pessoas, 10 não foram denunciadas e 4 além o Gonê colocou agora nessa denúncia. Em relação a esses 4 nomes que não estavam no indiciamento e que apareceram agora, essas 4 pessoas são as seguintes. São o Silvinei Vasquez, vocês lembram do Silvinei? Um caso absurdo. Ele era diretor da PRF, ele não foi indiciado em novembro, né, ficou meses preso e agora está denunciado nesse inquérito do golpe de Estado. Eu não sei nem se ele estava esperando por isso, mas foi denunciado. O outro que apareceu agora nessa denúncia foi Fernando de Souza Oliveira, que é ex-secretário de Segurança Pública do DF. Surgiu também o nome de Márcio Nunes de Rezende Júnior, que é um coronel do Exército. E surgiu agora uma mulher, a única mulher nesses denunciados, né, para ir cumprir a cota de mulheres. O nome dela é Marília Ferreira de Alencar. Ela é ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça. Vamos lá. Ó. O grupo registrou a ideia de estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações, e de replicar essa narrativa novamente e constantemente, a fim de deslegitimar possível resultado eleitoral que lhe fosse desfavorável e propiciar condições indutoras da deposição do governo eleito. Aqui, nesse parágrafo, o Paulo Gonê ele faz uma espécie de um resumo do que ele vai imputar ao Jair Bolsonaro. Porque como não tem nada, rigorosamente nada contra o Bolsonaro, o Paulo Gonê teve que inventar uma historinha aí de 272 páginas para tentar convencer de que o Bolsonaro ele teria ficado ali inventando uma história de maquininhas, falando mal das maquininhas eletrônicas, inventando que a eleição ela teria sido fraudada. E ele faz ali um duplo mortal carpado hermenêutico para tentar convencer alguém de que essa desconfiança do Bolsonaro teria sido incutida propositalmente no público, no povo, para que o povo ficasse revoltado e, com isso, agisse como agiu no dia 8. Olha, eu não sei nem o que dizer desse raciocínio. Percebe que o cara faz uma cambalhota ali. É um papo de bêbado, essa denúncia. É uma conversaiada, sem pé nem cabeça. Ó. Então ele fala da reunião com os embaixadores, aquela reunião que o Bolsonaro, inclusive, levou à inelegibilidade do Bolsonaro. Ele fala, não, o Bolsonaro estava insistindo tanto nesse discurso que ele até se reuniu com os embaixadores para contar essa história, para dizer que as urnas não eram confiáveis, que a eleição foi fraudada, porque o Bolsonaro estava armando toda essa narrativa para que todo mundo comprasse, ficasse exaltadinho e fosse lá quebrar tudo. Se o tal do golpe não aconteceu, o Lula já tomou posse, se já está tudo normalizado, por que esse discurso continua? O senhor não disse que foi um discurso inventado artificialmente para dar o golpe? Por que ele continua até hoje? Explique para nós, Paulo Gonê. Talvez, senhor Paulo Gonê, seja porque seja um discurso legítimo. Porque seja uma desconfiança legítima do povo. Porque é o que o povo quer. E o que o povo quer, nesse momento, está em desacordo com o que o Barroso quer, com o que o Alexandre de Moraes quer. Mas sabia, senhor Paulo Gonê, que o povo quer é o que deve prevalecer e não o que o Barroso quer, o que o Moraes quer? O senhor sabia disso? E o senhor sabia que desconsiderar dessa forma a vontade popular, isso é o verdadeiro golpe de Estado? Isso é a verdadeira abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque é a bota da censura e da opressão estatal esmagando a cabeça do povo. Isso que vocês estão fazendo é que é o golpe de Estado. É que é o golpe no Estado Democrático de Direito, porque a vontade do povo não foi considerada. E não só não foi considerada, foi violentamente reprimida pelo Estado. Vocês, que estão no poder, é que agiram em detrimento da regularidade democrática. É censura só até segunda-feira, esse tipo de coisa.
E aqui ele fala de palavras de ódio, e ele vai perceber que, mesmo Bolsonaro já tendo saído da presidência, nós já passamos aí de 2 anos do governo Lula, e ele vai perceber que esse ódio da população contra eles que estão no poder, subtraindo a vontade do povo, esse ódio permanece. Lembra daquela frase do Dr. Sebastião? Vocês são os mais odiados do país? O Dr. Sebastião estava coberto de razão. O Dr. Sebastião não passa frio. Ele está sempre coberto de razão. Ele olhou ali na cara do bicho e falou, olha, vocês são os mais odiados do país. E é verdade. Porque o povo não tolera ditadorzinho que joga para debaixo do tapete a vontade popular. Eles continuam sendo os mais odiados do país. Com Bolsonaro do poder ou não, não importa. Eles continuam sendo os mais odiados do país. O que o Gonê se esqueceu de dizer é que a mini reforma eleitoral que estabeleceu o voto impresso, Gonê, você lembra disso? A mini reforma eleitoral que passou no Congresso, passou 2 vezes. O STF considerou inconstitucional, sustentando o princípio da proibição do retrocesso. Considerou um retrocesso você imprimir ali na caixinha o voto para você depois poder auditar. Considerou isso um retrocesso. Retrocesso são essas pessoas ocupando as cadeiras do STF. Isso é que é retrocesso. Então, Gonê, o Congresso Nacional, sim, por 2 vezes, aprovou o voto impresso, sim. E quem deu golpe no povo foi o STF, sustentando um princípio que nem existe no ordenamento jurídico. Um princípio jurídico tirado, né, da cartola, da manga. Isso não está escrito em lugar nenhum, a não ser nos livrozinhos de doutrina. Quem deu golpe foi o STF. E você está aí endossando. Mais outra mentira aqui da denúncia, vamos lá. Encerrado o primeiro turno de votação, as autoridades das Forças Armadas e o presidente da República sabiam que, não obstante todo o empenho em descobrir alguma falha no sistema das urnas digitais, nada foi encontrado. Relatório de fiscalização das urnas do próprio Ministério da Defesa o assegurava. Será? Será, Gonê, que esse relatório do Ministério da Defesa assegurava? As eleições haviam sido irrepreensíveis do ponto de vista da sua realização técnica. Só que o ministro da Defesa, na época, era o general Paulo Sérgio Nogueira, denunciado também, junto com Bolsonaro, aqui, nessa mesma denúncia do golpe. E o general Paulo Sérgio, na qualidade de ministro da Defesa, ele fez um relatório não descartando a fraude. Ele fez um relatório dizendo que não era possível auditar. Então ele não descartava a fraude. Então isso aqui que o Gonê colocou na denúncia não aconteceu. Pelo contrário, justamente pelo Paulo Sérgio, o general Paulo Sérgio, não ter descartado a fraude, ter feito esse parecer do Ministério da Defesa, ele foi denunciado agora. Porque não seguiu a cartilha. Então isso aqui é outra mentira da denúncia. Está perseguindo o general porque ele falou a verdade no laudo. É porque o parecer do general Paulo Sérgio, na qualidade de ministro da Defesa, não agradou o TSE. Como não agradou o TSE, foi tido por antidemocrático. Relatório que colocou em descrédito o sistema eleitoral. Mas será que esse relatório não colocou em descrédito o sistema eleitoral porque o sistema eleitoral realmente merece o descrédito? Ou todos somos obrigados a dar grandes créditos, a aplaudir o sistema eleitoral? No caso do Brasil de hoje, sim. A ditadura impõe que você aplauda o sistema eleitoral. O povo não tem mais o direito de desconfiar, de pedir mudanças, o que seria algo normal numa democracia. Em ditaduras, esse tipo de pleito não pode acontecer. O povo não é permitido fazer isso. A denúncia começa falando da organização criminosa. A responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre a organização criminosa liderada por Jair Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder. Então o Paulo Gonê está querendo dizer que o Bolsonaro queria dar um golpe porque ele queria se perpetuar no poder. Em nenhum momento o senhor Paulo Gonê explica se essa era a intenção do Bolsonaro, se perpetuar no poder, por que o tal do golpe não foi feito enquanto ele ainda era presidente e tinha a máquina na mão? Por que ele entregou lá a faixa? Tudo bem, ele não apareceu para entregar a faixa para o Lula na cerimônia de posse. Mas, enfim, a faixa foi passada para o Lula. O Lula tomou posse. Se o Bolsonaro tinha alguma intenção de dar o golpe, por que ele não fez isso enquanto ele era o presidente e tinha a máquina na mão? Esperou outro sujeito tomar posse, mudar ministro, mudar tudo. Quer dizer, é uma conversinha. É um negócio, é tão vergonhoso esse papel da PGR.
Eu duvido que o Paulo Gonet acredite nisso que ele escreveu. O próprio Mauro Cid, que vazou áudio dele, dizendo que ele não falou aquilo ali que escreveram. Segundo Mauro Cid, ele falou coisas, ele falou A, e na hora de transcreverem para o papel, escreveram B. Engraçado, o Alexandre de Moraes. Se já não tem mais necessidade do sigilo da delação do Mauro Cid, deixa a gente ver, eu quero ver. Eu quero ver a cara do Mauro Cid falando, o Mauro Cid falando no vídeo. Não quero ler transcriçãozinha feita pela PF, não. Feita pelo, sei lá, pelo Ayrton Vieira, do gabinete. Eu não quero ver transcrição feita por vocês. Eu quero ver o Mauro Cid falando com a boca dele. Será que dá pra mostrar o vídeo ou tá difícil? O STF tem uma relutância em mostrar os vídeos, né? Só quer mostrar o que escreveram ali. Escrever, botar no papel, meu amigo, pode botar qualquer coisa. Papel aceita qualquer coisa. Eu quero ver o vídeo, Moraes, o vídeo. Mostra pra gente o vídeo do Mauro Cid falando. Será que dá ou tá difícil? Porque assim, Moraes, a gente vai pensar que vocês não transcreveram a delação do Mauro Cid, tal como ele disse. A gente vai pensar que, né, vocês podem ter usado a criatividade na hora de transcrever. Será que dá pra mostrar o vídeo? Estamos aguardando. Aí eles inventam aquele caosinho, né? Ah, não, vamos preservar o vídeo porque aparecem funcionários. A gente tem que preservar a imagem dessas pessoas. Olha, que justificativa mequetrefe, né? Vagabunda. Pra cima de Moá. Pra preservar a imagem. Olha, é cada uma que a gente tem que ver, né? Citou, que despretos, o golpe do mototáxi lá. Isso é um negócio ridículo, né? Citou o Felipe Martins como sendo o cara que apresentou a minuta do golpe. Ele foi denunciado também. Aliás, vai feder o caso dele aqui nos Estados Unidos, hein? Vamos pegar a pipoca. Crime de segurança nacional aqui nos Estados Unidos. Esse caso a gente tem que acompanhar de perto.